Eu sou o Alisson Santos, do Aprenda Bem Fácil, e nessa vídeo falarei sobre Transaction Notification, onde nós iremos criar uma regra para não permitir inserir um pedido de compra caso o departamento, do centro de custo, a dimensão 1 do centro de custo, que no caso a minha base é o departamento, não esteja preenchido esse centro de custo. Antes disso, vocês precisam analisar, verificar se está ativo o centro de custo, e o nome do centro de custo, e também colocar ativo na tela do período de compra. É de costume que as empresas peçam esse tipo de bloqueio. Por quê? Porque a não informação deste campo, na hora que eu emito uma nota fiscal, lançamento contábil, faço uma baixa do financeiro, faço entrada e saída de mercadoria, ele não alimenta meu custeio, minha contabilidade de custo. E aí você acaba tendo um problema. Mas por que colocar no pedido de compra e não na nota fiscal? Porque geralmente o processo nasce ou no pedido de compra ou numa solicitação de compra. Então você já começa a amarrar o processo desde o início. No meu caso, estou colocando como exemplo no pedido de compra. Tá? Mas isso é processo que você vai definir com o seu cliente, e vai fazer essa aplicação aí conforme ele queira. Então, primeira coisa, nós vamos ter que ter acesso ao banco de dados. No meu caso, eu estou trabalhando com SQL Server, mas da mesma maneira que eu fizer aqui, você consegue fazer no HANA. Obviamente que muda a sintaxe, O HANA é uma sintaxe diferente do SQL Server, para fazer as instruções SQL. Você vai ter que ter conhecimento de instrução SQL também, para entendimento no que você precisa. Então, se eu entrar aqui no módulos, compras, pedido de compra, eu vou verificar que existem vários lançamentos sem o meu centro de custo departamento. Então, como que eu sei qual que é o campo do centro de custo? Então, eu tenho que vir em visão, ativar a informação do sistema, com a informação ativa, eu venho aqui na minha coluna departamentos, que é a minha dimensão 1, e ele vai falar para mim aqui embaixo, que a minha tabela é POR 1, nosso QR Code. Ok. Abrindo o SAP, abrindo o banco de dados, Desculpa. Vindo aqui em databases, localizar a base de dados, na opção Programmable, em Store Procedure, você consegue acessar a Transaction Notification, que é executada a todo momento que o SAP faz uma inserção, alteração, cancelamento, fechamento e delete. Então, todo esse processo, o SAP primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ele executa a Transaction Notification, e caso exista alguma regra válida aqui, que ele caia na regra, ele vai bloquear no SAP essa operação. E aqui nós temos Object Type, que são os inputs que o SAP nos passa. Então, na hora que ele está gerando, ele passa para a gente qual que é o objeto da tela, qual que é a transação, se é adição, update, delete, cancel, close, num of columns in key, a coluna, a list of key columns table, tabdel, a list of columns val tabdel, são variáveis que nós podemos pegar, testar, para fazer o processo aqui. E aí ele dá para nós o quê? A variável também de erro e a mensagem de erro. Se ele retornar a mensagem, o erro, o código do erro for igual a 0, ele passa direto. Se for maior que 0, daqui é um erro. E aí ele vai passar e vai verificar qual que é o erro que está acontecendo aqui. Tá? E aqui eu começo a colocar o código. Então, antes de tudo, eu tenho que saber qual que é o código do meu objeto. Porque vai falar para mim que eu preciso desse código. Como que eu sei? Você pode fazer uma instrução de SQL na tabela, OPOR, ou você pode ir no SAP, acessar o blog da SAP, aqui tem um blog que o pessoal colocou, e aqui ele fala para mim qual que é o Object ID e o campo chave. Então, na minha OPOR, é o doc entry e o objeto é 22. Com essa informação, o que eu faço? Eu já consigo montar aqui
minha instrução. Mas se é caso eu não quero entrar lá no blog ver, eu consigo dar um select, asterisk from opor, né? T0. Se eu colocar T0 ponto object aqui e executar, object type, desculpa, object type. Estou digitando errado aqui. Obj type. Ele vai para mim que é o 22, ok? Com essa informação aqui, eu já sei qual que é meu objeto. Então, eu vou começar a montar a instrução de select. Então, eu vou verificar se, vou pegar a variável lá, @objectType for igual a 22, né? Colocar entre string aqui, né? E aí eu coloco um end. Vou fazer o quê? Agora eu quero saber se eu vou estar alterando, inserindo, aí vem muito da regra, eu vou bloquear na alteração, na inserção, né? Aí eu pego @transtype. Vou utilizar o in, para que eu passe o que eu quero, né? A de alteração ou a de adição ou o de update, ele caia para mim aqui na minha instrução. Então, já fiz isso aqui. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Como eu já fiz essa informação, já puxei isso aqui, eu quero saber se vai estar preenchido ou não, né? Aí vai muito do seu conhecimento em SQL. Eu faço de uma maneira, tem pessoas que fazem de outra maneira, tá? Aí vai muito de como você trabalha com a sua instrução SQL, tá? Não estou falando que a minha é melhor ou é pior. Cada um tem um jeito de codificar, cada um tem um jeito de fazer, tá? Então, no meu caso aqui, eu sempre utilizo, para encontrar se tem alguma informação que está faltando, eu utilizo o count, que ele vai me retornar se eu tenho ou não, se eu tenho mais, se eu tenho 0, 1, 2, por aí vai indo. Então, eu primeiro crio uma variável, declare, né? Declare, vou colocar aqui o arroba e vou colocar count. Ele vai ser inteiro. E vou fazer o que agora? Vou fazer o seguinte, select, count, né? É igual count, from, or 1. Colocando a cláusula de where, vou colocar aqui um T0, where T0, ponto. Aqui nós pegamos o nome, né? Que é o OCR Code. OCR Code é igual o quê? Qual que é o grande problema? Aqui muitas vezes a pessoa coloca onde o OCR Code é igual a vazio, né? E depois o OCR Code is null, né? Então, na verdade, eu já vou colocar aqui is null. Se ele for vazio, se ele não tiver preenchido, ele vai me retornar como vazio e é igual a vazio. E agora eu testo, né? Então, se ele for vazio, o que ele vai fazer? Ele vai falar para mim que não está preenchido. Então, ele vai me retornar como 0, né? Ou 1, ou 2. Por quê? Ele vai pegar todo mundo que está vazio. Então, se ele retornar um cara, já tem um vazio. Então, ele tem que bloquear, entendeu? Então, se count maior que 0, begin, end, e aqui dentro eu faço o quê?
copio esses dois caras aqui. Não vou copiar, não, vou digitar. Então, dou um set, @erro. Vou colocar aqui ele é 1, que ele vai me dar o erro. E o set, @erro, mensagem. Vou colocar existe, geralmente aqui, vamos colocar existe linhas no pedido de compra sem preencher o centro de custo departamento. Verifique. E aqui, geralmente a gente coloca, né, qual que é o objeto, para na hora que dá o erro, a pessoa saiba qual que é o objeto que está dando um erro, né, que na mensagem de erro, no log de erro da SP, você consegue ver. Mas não vou fazer isso aqui, isso não vai precisar. Eu compilo, ele passou, compilou que você não teve erro nenhum. E agora vamos testar, ver se está funcionando. Então eu tenho aqui dois caras que não está preenchido. Então se eu pegar aqui essa instrução SQL que eu fiz, copiar, abrir uma nova query, tirar o count aqui, ó, e executar, faltou um campo muito importante lá também, ó, end doc t0.docentry é igual, vamos pegar o código da SAP, 149. Ele está falando para mim que ele tem 3 documentos aqui que não está preenchido. Essa cláusula não colocamos no nosso, então vamos colocar aqui. End t0.docentry é igual. Aqui, qual que é o campo, qual que é a variável que o SAP me retorna falando que é o código do SAP mesmo? É esse aqui, ó. List of column table. Coloco aqui, dou um F5 e agora vamos alterar. Olha lá. Existe linhas no pedido sem preenchimento sendo custo. Verifique. Por que ele me trouxe 1? Porque ele me trouxe o código do erro. O SAP sempre me traz o código do erro concatenado. Se eu colocar aqui o erro é 100 e vier aqui novamente e pedir para atualizar, olha lá, o 100. Então, vou vir aqui no meu departamento, vou falar, o departamento aqui é suprimentos. Atualizar ainda existe. Vou vir aqui, colocar suprimento também. Atualizar ainda existe. Vou vir aqui, colocar manutenção, pedir para atualizar. Ele atualizou. Então, eu estou alterando. Mas se eu estivesse inserindo, né? Então, vamos inserir aqui. Pegar aqui um item qualquer. Não preenchi e vou dar um atualizar. Existe. Eu não preenchi, vou vir aqui e vou preencher. E vou dar um adicionar. Fazendo isso, você já está bloqueando qualquer tipo de inserção sem o preenchimento do centro de custo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.